Salve! Salve meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, onde o objetivo é trabalhar uma análise estratégica dessa bonitinha aqui, ó, a prova do exame de suficiência, a primeira aplicada com a banca FGV. Então temos aqui a prova verde, temos aqui a prova azul, aqui nós temos a prova branca e aqui nós temos a prova amarela. Pronto. Aqui estão as provas do exame de suficiência, lembrando, né, que assim, vocês sempre perguntam isso para mim, Oswaldo, qual é a diferença entre uma prova de uma cor para outra? Nenhuma, é só a ordem das questões que muda, beleza? Gente, qual é o nosso objetivo hoje? Fazer uma análise estratégica do que aconteceu na prova do exame de suficiência com a banca FGV. Mas pessoal, para a gente começar aqui a nossa aula de hoje, dá um feedback aqui para mim. Na opinião de vocês, como é que estava o nível da prova? Estava fácil, estava médio, difícil, terrorista? Qual o sentimento de vocês em relação à aplicação da prova do exame de suficiência? Coloca aqui para mim no chat aqui para eu poder ver. Vamos lá, ó. Pessoal. Prova do exame de suficiência, a gente estava nessa angústia, digamos assim, nessa preocupação de como é que a FGV iria aplicar a prova. Porque até então nós só tínhamos um comportamento da FGV, uma análise do que a FGV tinha feito em relação à questão de provas de concurso público, né? E assim, comparar a prova de concurso público com a prova do exame de suficiência fica um negócio desnivelado, porque a estrutura é diferente, né? Quando a gente fala de prova de concurso público, é claro que precisa ser uma prova muito difícil, afinal de contas é um concurso. Não pode passar todo mundo, tem que ter uma peneira, né? Então, a prova do exame de suficiência não deixa de ser um concurso também, mas assim, ela é uma prova de certificação. Você não está concorrendo com ninguém, você está concorrendo com você mesmo. São 50 questões, você tem que fazer 25 para poder chegar aí o resultado da aprovação. Então agora a gente tem um primeiro parâmetro, uma primeira análise de como é que foi a prova do exame de suficiência para a gente ter esse parâmetro de comparação em relação ao que a Consulplan fazia antes e o que a FGV está fazendo agora, beleza? Então a ideia é a gente entender aí o que foi que a FGV fez nesse primeiro momento e o que a gente pode esperar em termos de preparação para a prova 2024.2, que também vai ser aplicada pela nossa banca FGV a partir de então, beleza? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Coloque aí para mim nos comentários também, para eu poder ver aqui. Bom, saiu o gabarito preliminar, terminamos na semana passada a fase de recursos, né? E aí, assim, coloca aqui para mim no chat quantas questões você precisa para que você seja aprovado no exame de suficiência, para a gente poder ter uma ideia aqui de quantas pessoas ainda conseguem passar na prova, né? Digamos assim, se você está ali com 23, 24 pontos, você ainda tem uma chance real de conseguir ser aprovado. Se você está com 21, 22 pontos, tenhamos fé, né? Milagres acontecem. Você ainda tem um fio de esperança, digamos assim. Se você fez de 20 pontos para baixo, né? Digamos assim, se você fez 20 pontos, digamos assim, né? Você está em coma induzido, internado no hospital, respirando por aparelhos, né? À espera de uma reviravolta, digamos assim, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Quem está com 20 questões está assim, com o pé na cova, assim, esperando o dia da partida, digamos assim, né? E quem fez de 19 para baixo, né? Assim, não tem mais o que fazer, é respirar fundo, tocar o barco e seguir em frente, né? Porque, assim, 19 pontos para baixo para poder conseguir passar na prova, assim, nós teríamos que ter aí 6 ou 7 questões anuladas, né? Porque assim, a gente tem que levar em consideração também que às vezes acontece, tá, pessoal? De ter uma questão ou outra que foi anulada e você olha na sua pontuação e não mudou nada. Aí você assim, como é que pode? A questão foi anulada, eu não acrescentei um ponto, é injustiça, o que aconteceu? Meu gabarito tá errado. Não, gente. Só recapitulando para vocês um detalhe importante, tá? Se uma questão for anulada e você tiver acertado aquela questão no gabarito preliminar, você já tem o ponto daquela questão, então não tem o que fazer, você vai permanecer com a mesma pontuação, para você não muda nada. Quando é que algo vai ser bom para você? Se uma questão for anulada e você tiver errado no gabarito preliminar, porque aí você vai somar um ponto na sua prova. E aí é o momento que você passaria a ter um somatório efetivo, né? Então assim, não é só a questão ser anulada, é você ter errado no gabarito preliminar, para que você possa pontuar, entendeu? Então assim,
na hora de você for avaliar suas expectativas, você tem que olhar na sua prova, você acertou ou você errou as questões que cabem em recurso, para que você possa criar uma expectativa de quem sabe você ser aprovado ou você já assumir a realidade e começar a estudar para a prova 2024.2, beleza? Mas vem aqui, ó, vamos analisar o que aconteceu com essa prova 2024. Bom, de antemão, a gente já pode perceber em relação à questão da estrutura da prova, né? Normalmente, por exemplo, português, estatística, matemática financeira, normalmente isso aqui eram sempre as últimas questões da prova, né? Sempre começava pelas últimas questões. Né? Sempre começava pelas últimas questões não, né? Sempre terminava lá nas últimas questões e aqui começou-se nas primeiras. Sempre batido, né? Assim, tanto a Fundação Brasileira de Contabilidade como a Consulplan botavam português para ser as últimas questões da prova, né? Então sempre tinha lá estatística, matemática financeira, estatística e português. Eram as últimas questões da prova do exame de suficiência, as 4 últimas. E estatística, olhe lá, que às vezes nem caía na prova, né? Então tinha sempre esses pontos aí. E português sempre vinha com aquela questão longa, né? Grande. E se a gente abrir aqui a prova do exame de suficiência, aqui eu estou seguindo a ordem da prova de cor azul. As 2 questões que eram questões de português, né? Eram questões curtinhas, né? Questões objetivas, bem que você batia o olho assim e já conseguia olhar para a questão, né? Porque normalmente tanto a Fundação Brasileira de Contabilidade como a Consulplan botavam aqueles textos enormes para a gente poder fazer aquela leitura e botar uma questão de interpretação de texto. E aqui eles colocaram 2 questões curtinhas de português logo de cara, né? Que querendo ou não, já ajuda muito a nossa vida, né? Então, obrigado FGV por essas questões de português, mantenha-se na próxima prova também, né? Então, assim, já houve uma mudança na estrutura em relação à questão da ordem das questões, né? Porque você vê aqui português começando aqui, estatística, matemática, direito e legislação aplicada também, que vinha mais ou menos no meio para o fim da prova, ética também do meio para o fim da prova. Então já houve uma mudança aí logo de cara em relação à questão da ordem dessas questões. E aí vem aqui, né? Teoria da contabilidade, normas brasileiras de contabilidade, contabilidade geral, ó, pegando aí mais ou menos o meio da prova, né, um pouco do começo e do meio da prova. A gente foi com questões de normas até a questão de número 36, ó, veio aqui da questão 11 até a questão 36 aqui, ó. Muito bem, com questões envolvendo a parte de contabilidade. Então pegou mais ou menos o miolo do meio da prova, né, digamos assim. Então essa aqui continuou mais ou menos no mesmo patamar. A questão é que, em relação à parte de contabilidade, normalmente ela sempre vinha aqui no começo. As questões, normalmente as 10 a 15 primeiras questões da prova, a Consulplan gostava de colocar as questões mais difíceis logo no começo. Já a FGV já deu uma invertida nessa ordem, né? Colocou português, estatística, matemática, direito e legislação aplicada, ética. Ele colocou questões que são mais razoáveis para o começo da prova, digamos assim. Né? Então, para quem gosta de fazer a prova seguindo o fluxo normal, né, de repente foi até um pouco mais confortável de fazer, né? Porque eu sempre recomendo durante as aulas a gente pegar a prova, folhear e pegar do meio para o fim, né? Porque normalmente as questões que são... Deixa eu só ajustar isso aqui, pronto. Porque normalmente as questões que são mais razoáveis, né, de médio para fácil, normalmente estão do meio para o fim da prova. Auditoria, ética, perícia, né, que são as disciplinas que normalmente eu recomendo que os alunos comecem a resolução da prova. Então, essa ordem foi mexida, digamos assim, né? Isso ajuda um pouco. Né? De repente, se a FGV conseguisse estruturar a prova, que nela estrutura de concurso público, né, separando por tópicos, né? Um tópico de matemática, se bem que aqui são poucas questões, até para poder separar ia ficar um pouco difícil pelo baixo volume de questões na prova, né? Um concurso público, você pega uma questão de matemática ou matemática financeira, tem lá 12, 15 questões, né? Então separar por blocos acaba facilitando a vida de quem está fazendo o concurso. Aqui para a gente talvez não mudasse muita coisa, porque basicamente a parte de contabilidade que tem um volume maior, né? O resto são questões pingadas, né? Mas vamos para cá, ó. Então a prova aqui começou com português, matemática, direito e legislação aplicada, que veio aqui as questões de ética. Aí começou aqui com teoria da contabilidade, foi para normas brasileiras de contabilidade, foi mesclando com contabilidade geral, ó. Mais questões aqui de teoria, mais questões aqui de normas, mais de teoria, mais de norma, ficou bem, ele foi revezando aqui, ó, norma com contabilidade geral,
com teoria da contabilidade. Ó. Ele foi dando uma mesclada aqui. E aí terminou essa parte de contabilidade, ele já emplacou aqui custos, controladoria, contabilidade gerencial, que seria as questões mais de cálculo, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 questões de cálculo seguida. 6, na verdade, né? Que tem mais um aqui de controladoria. Aí vem aqui a parte de pública, auditoria e perícia, né? Auditoria e perícia ficou no final da prova dessa vez. Ó. Muito bem, show de bola. Então tá aí a ordem que a prova veio, né? Em relação à questão das disciplinas, né? Da prova, tá? Então, se a gente olhar aqui as questões de português, ó, tinham 2 questões fáceis de português. Estatística, por incrível que pareça, estava uma questão fácil, né? Que normalmente questão de estatística é um terror, né? Matemática financeira também estava uma questão boa para responder. Aí veio as 3 de direito e legislação aplicada. Ó. Uma média, uma terrorista e uma difícil. Então, direito e legislação aplicada estava mais cabulosa a prova, né? 3 questões aqui de ética, 2 fáceis e uma média. Aí veio aqui mais 4 questões diretas de teoria da contabilidade, uma média, uma difícil, uma fácil e uma média. Norma brasileira de contabilidade já começou com uma difícil. Aí veio aqui, ó, 2 terroristas aqui, uma de normas e uma de contabilidade geral, questões mais escrotas. Norma brasileira de contabilidade, ó, puxou uma fácil, uma média, uma fácil, uma média, foi indo aqui, ó, difícil, médio, médio, fácil, fácil, médio, difícil, fácil, fácil. Foi seguindo aqui na teoria, fácil, fácil, médio, 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 difícil, difícil, difícil e difícil aqui, ó. Seguindo aqui a parte de controladoria pública, ó. As questões de pública tinham 2 médias e uma fácil, a auditoria estava médio, fácil e médio, e a parte de perícia estava fácil e médio. Por isso que eu sempre peço para começar por aqui, né? Auditoria, ética e perícia, porque são questões que a gente tem uma probabilidade maior de acertar essas questões aqui na prova, certo? Vindo aqui a parte de conteúdo, se a gente voltar, ó, o que caiu aqui, ó? De direito e legislação aplicada, aviso prévio, questões de definições gerais e uma questão de tributos, ó, que eu sempre alerto aqui, ó, aviso prévio e tributos e definições são sempre conteúdos que eu alerto isso aqui nas aulas, que eu sempre digo que cai e, mais uma vez, caiu na prova do exame de suficiência. A parte de ética, né, deveres, sanções, conceitos aqui, ó, a parte de ética, o código de ética, que é o importante para você poder acertar as questões. Na parte de teoria da contabilidade, ó, estrutura, conceito e classificação, a gente sempre aborda isso durante as aulas. Norma brasileira de contabilidade, vem uma questão de instrumentos financeiros, aqui uma questão um pouco mais trabalhada, uma questão mais difícil realmente. Ajuste nas demonstrações contábeis, aqui é uma questão bem pesada, aqui a questão de DRE também estava pesada. Intangível, uma questão boa para poder acertar na prova. Investimento em coligadas, ó. É um tema que eu sempre digo que cai na prova, caiu aqui, ó. Nota explicativa também caiu na prova. Fluxo de caixa não é novidade para ninguém, né? DRE, fluxo de caixa, DRE, ó, DVA, estoque, não tem como não cair uma questão dessa na prova, né? Receita de contrato com o cliente, que é um tema que não costuma cair na prova e caiu. Balanço patrimonial também não é um tema difícil, né? Digamos assim, é um tema que eu sempre abordo isso na prova, que eu sempre digo que cai. Né? São aqueles temas clássicos, né, gente? Ó, DRE, intangível, investimento em coligados, eu sempre falo que cai na prova, apesar de que não é um tema que você normalmente vê na faculdade. Nota explicativa, DFC, DRE, DVA, estoque, ó, temas sempre conhecidos aqui da gente. E classificação de contas, né, que eu sempre digo que cai na prova, caiu 1, 2, 3 questões aqui de classificação de contas e outras questões aqui conceituais, ó, de teoria da contabilidade. Vindo para cá, ó, outra questão aqui, ó, lançamento contábil também é um tema bom para poder cair na prova, eu disse que ia cair, caiu. Natureza das contas contábeis também outro tema bom para poder cair na prova, eu disse que ia cair, caiu. Redução a valor recuperável, gente, tá na moda isso aqui, né? Eu falei que ia cair na prova, tá aqui o tema, ó, caiu na prova do exame de suficiência. Contabilidade geral, balanço patrimonial, taxa de câmbio, eu disse que estava na moda, ó, caiu taxa de câmbio de novo. Imobilizado também um tema sempre bom, que eu costumo abordar aqui nas nossas aulas, eu digo que vai cair e tá lá, caiu na prova do exame de suficiência. Custo padrão não é um tema muito comum para poder cair na prova, a gente aborda isso dentro do curso Ninjas, né? A questão de custo padrão, custo real, é um tema que a gente aborda lá, mas não é um tema muito explorado em prova. Entrando aqui a parte de contabilidade inicial, a margem de contribuição, é um tema também tranquilo, que a gente sempre aborda isso aqui em aula, apesar de que é uma questão difícil, né?
Controladoria, indicador de desempenho é o clássico que cai na prova do exame de suficiência. Contabilidade gerencial aqui, ó, definições, uma questão mais trabalhada, uma questão mais difícil. Aí aqui a parte de pública, ele explorou muito essa questão aqui de receitas e despesas públicas. A auditoria interna, aqui, ó, tipos de opinião, questão clássica que sempre cai na prova. A auditoria caiu procedimentos de auditoria, procedimentos periciais e honorários periciais aqui cobrados também. Então assim, pessoal, em termos de temas que foram cobrados na prova do exame de suficiência, como eu havia dito para vocês, boa parte do que está aqui nós acertamos na prova. Os temas que nós trabalhamos durante a aula, na turma da pipoca não tem como a gente abordar tanta coisa assim, né? Porque só tem uma aula por semana. Quem é aluno da turma Ninja tem aula todos os dias. Então, para quem é aluno da turma Ninja, nós abraçamos aqui praticamente, vou botar aqui, 90% da prova foi abraçado dentro da turma Ninjas. Tem um tema ou outro aqui que talvez tenha sido um pouco mais trabalhoso para poder acertar aqui na prova. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, uma parte de instrumentos financeiros aqui, ó, um tema difícil para poder trabalhar na hora da prova. A parte de receita de contratos também, ó, também é um tema difícil para poder trabalhar na prova. Esses dois conteúdos aqui, é isso. Então, assim, do que a gente estudou dentro da turma Ninja, duas questões não foram abraçadas com tanta firmeza assim para você poder acertar na prova. Mas, poxa, são 50 questões, né? Nós abraçamos 48 questões na prova. Ficaram duas questões aí que talvez a gente não tenha trabalhado com tanta intensidade assim, digamos. Mas foi uma prova que, assim, quando a gente fala de ser fácil, ser médio, ser difícil, tudo isso é muito relativo, porque depende muito do nível que você se preparou para a prova, né? Então, assim, se você vem só com a bagagem da faculdade, por exemplo, provavelmente você achou essa prova de médio para difícil. Por que, Oswaldo? Porque a faculdade não te prepara bem para poder enfrentar a prova. Aí é onde está um grande dilema, né? Então, assim, falar de nível de dificuldade da prova é um tanto quanto relativo, né? De repente, é muito comum você olhar, e reforça aqui, pessoal, bota aqui no chat, como é que estava a prova para você? Fácil, médio, difícil ou terrorista? Você vai ver que vai ter gente aqui no chat, olha só, gente colocando opiniões diferentes sobre a mesma prova. Oswaldo, quer dizer que tem a prova diferente? Não, é porque depende muito do nível de cada um, né? Do nível de preparação de cada um. Aí é onde está o grande detalhe, tá? Então, assim, minha recomendação para você que vai fazer a próxima prova, assim, o que você estudou até agora, você não vai jogar na lata do lixo. Você vai dar continuidade no teu processo de estudo. Daqui a pouco tem prova de novo. E essa diferença de tempo entre a primeira e a segunda prova, né, do segundo semestre, ela é mais curta, né? Porque a gente vai ter uma prova aí talvez em setembro, outubro, né? Talvez demore um pouco mais e vá, quem sabe, para o meio de final de setembro, quem sabe no final de outubro, porque a gente já teve uma prova agora que foi adiada, né? Então, assim, acabou que não sei se a FGV vai trazer logo para agora a prova, ou se de repente ela vai dar uma esticada e jogar um pouquinho mais lá para o final de outubro, quem sabe, para que a gente tenha um tempo maior, né, de respiro, digamos assim. Mas, enfim, cara, uma prova setembro, outubro é certo de acontecer, beleza? E assim, gente, se a gente for levar aqui em consideração a distribuição da prova, olha aqui, ó, duas questões de português, uma de estatística, uma de matemática financeira, 3 de legislação aplicada, que é o normal. Estatística que às vezes não cai na prova, né? Então, duas questões de português, ok. Estatística vira e mexe, cai uma questão, ou às vezes não cai, ele cobrou uma. Matemática financeira do mesmo jeito, uma questão na prova. Direito e legislação aplicada, normal, sempre cai 3 questões na prova do exame de suficiência, então não mudou. Contabilidade pública também, né? São 3 questões na prova, não fugiu do padrão. Aqui, ó, teoria geral e normas, normalmente cai de 25 a 28 questões na prova, caiu 26, então está dentro do padrão. Aí vem aqui, ó, o que ficou um pouco fora do padrão foi aqui, ó, custos caiu uma questão na prova e controladoria caiu 3. Né? Controladoria normalmente só cai uma questão na prova e olhe lá, né? São as disciplinas que normalmente são coringas, né? Que é controladoria e estatística. E aí aqui ele baixou aqui o volume de questões de custos e aumentou aqui o volume de questões de controladoria. Ética, 3 questões, auditoria, 3 e perícia, 2. Normalmente aqui também é o coringa, né? Porque normalmente se a auditoria cai 2, perícia caía 3. Ética, às vezes, já chegou a cair mais, já chegou a cair 4, 5, 6 questões na prova.
Mas para a ética ter um volume maior de questões, normalmente eles cortam aqui em controladoria ou então cortam aqui em estatística, né, para poder diminuir esse volume aqui. Mas, via de regra, tivemos uma boa distribuição aqui de questões, ó. A parte de teoria geral e normas, ó, com 26 questões, girando em torno da metade da prova. Aqui, ó, custos, gerencial e controladoria, que é onde envolve a maior parte de cálculo, com 6 questões na prova. A parte boa da prova, né, que é ética, auditoria e perícia, com 8 questões aqui, ó. E o resto do bolo aqui com 10, né, com português, estatística, matemática financeira, direito, legislação aplicada e pública. 10 questões aqui, para a gente bater aqui as nossas 50 questões. Em relação ao nível de dificuldade da prova, pessoal, deixei até o comparativo aqui com 2023.2, ó, para a gente poder aqui ter uma base, ó. Por exemplo, em 23.2 nós tivemos 8 questões fáceis, 26 média, 14 difícil e 2 terroristas, ó. O que eu entendo aqui por uma questão fácil, médio, difícil e terrorista? Vamos lá. Questão fácil é aquela que você bate o olho e sabe a resposta. Fato. Questão média é aquela questão que você tem a consciência de que sabe responder, porém ela é uma questão um pouco mais trabalhosa, ela precisa de um pouco mais de raciocínio. Questão difícil é aquela questão que você olha assim, cara, eu sei responder, mas essa aqui eu vou suar horrores para poder conseguir responder essa questão aqui. Não é uma questão boa para você responder no dia da prova, né? Porque é uma questão que exige muito do conhecimento da gente, né? É uma questão que você vai suar muito a camisa para responder. E a questão terrorista, meu amigo, é aquela questão que você olha e diz assim, nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo, aí você entrega na mão de Deus, né? Porque é aquela questão que você não sabe se é em gotas ou se é em comprimidos. Então é uma questão mais difícil de ser trabalhada na hora da prova, né? Aquela questão que o examinador bota por puro orgulho besta, porque ele não quer que ninguém acerte as 50 questões na prova. Então ele bota alguma lá que é para ter certeza de que ninguém vai gabaritar a prova inteira. Muito bem. Então, fazendo aqui o parâmetro, ó, 8 questões fáceis, e aqui nós tivemos 21 questões fáceis, ó. 42% da prova estava fácil. Que beleza! Né? Então, veio uma prova muito legal aqui de ser respondida. Questão média tinha 20 questões, e aqui nós tínhamos 26 questões, ó. Beleza, deu uma diminuída aqui no número de questões médias também, ó, 20 questões médias contra 26 questões médias. Aqui, ó, 3 questões terroristas contra 2 questões terroristas e 6 questões difíceis contra 14 questões difíceis no semestre passado. Ou seja, foi uma prova bem legal. Essa prova do exame de suficiência ficou bem legal. Nós ficamos aqui com 42% de questões fáceis, 40% da prova estava média, 6% da prova estava terrorista e 12% da prova estava difícil. E, gente, reza a lenda de que a prova do primeiro semestre é sempre uma prova mais razoável do que a prova do segundo semestre. Coincidências à parte ou não, a banca FGV entrou no jogo aqui agora e a profecia continua, né? A nossa sequência de provas continua na mesma pegada. A prova do primeiro semestre sendo uma prova mais coerente e a prova do segundo semestre sendo uma prova mais pesada. Vamos ver como é que a FGV vai se comportar nesse segundo semestre, se ele vai manter esse nível de dificuldade na prova ou se ele vai dar uma calibrada para o segundo semestre, né? Normalmente a prova do segundo semestre é uma prova um pouco mais difícil. Mas assim, via de regra, já era esperado que viesse uma prova, né? Até quem é aluno da Turma Ninja sabe disso, né? Porque eu orientei os alunos sobre isso. A FGV, ela entrou no meio do fogo cruzado. Ela tinha pouco tempo para poder fazer uma prova. Então, assim, não tinha como ela fazer uma prova muito bem elaborada, porque quanto mais bem elaborada a prova for, em termos de nível de dificuldade, maior é a chance que ela tem de ter questões anuladas, porque precisa trabalhar melhor a questão, exige um nível de dificuldade maior. Então, nesse sentido, eu já esperava, né, e quem é aluno da Turma Ninja sabe disso, que viesse uma prova mais razoável mesmo. Até pelo tempo que ela teria de preparação até a prova. Não tem como você piscar o olho assim, pim-pim, salabim, e brotar 50 questões. Então, pelo tempo que ela tinha e pelo histórico que a FGV tem na prova, normalmente a FGV tem poucas questões anuladas. Então, assim, se ela quisesse manter esse nível de poucas questões anuladas, ela não podia esticar muito a baladeira para não correr o risco de ter questões, muitas questões anuladas, porque querendo ou não, isso aí queima o filme da banca. Tipo, você vai para uma prova e tem 7, 8, 10 questões anuladas, né? É assim, eu acho que o dono da banca, né, deve ter vontade de pegar a metralhadora e sair, né, atirando em todos os examinadores que montaram questões, porque, querendo ou não, assim, é muito delicado você ver
uma banca com muitas questões anuladas, porque fica muito feio para a banca. Então, pessoal, olhando para cá, ó, e vendo aqui, ó, esse número de questões fáceis e número de questões médias, né, ou seja, aqui, ó, 42, aqui, ó, 82% da prova estava razoável, ó, tá vendo? Ó? E aqui, ó, só 18% da prova que estava difícil, né? Pegando aqui o terrorista e o difícil, né? Para poder bater aqui as 50 questões. Então, assim, foi uma boa oportunidade para quem... assim, essa prova, para quem estudou, foi uma excelente oportunidade para a gente poder aumentar o índice de aprovação no exame de suficiência. Porque estava uma prova boa. Estava uma prova que privilegiou quem tinha estudado de verdade. Porque tem aquela prova que, por mais que você estude, você olha para a questão e, né... E aí você não consegue sair do canto, porque às vezes são questões grandes, longas, né, que acaba sendo cansativo demais. Então, assim, gostei muito dessa prova da FGV, achei que foi uma prova muito bacana, uma prova muito legal, privilegiou bastante quem estudou para a prova. Acredito que a gente vai ter um aumento aí no nosso índice de aprovação aí no exame de suficiência, e aí vamos aguardar como é que a profecia vai se perpetuar para o segundo semestre, né? Tendo uma prova de primeiro semestre, uma prova mais coerente, uma prova do segundo semestre, uma prova mais trabalhosa, né? Uma prova mais difícil. E assim, gente, isso não sou eu que estou dizendo, tá? São as estatísticas das edições anteriores. Tudo que eu falo para vocês aqui é com base em estatística. Se você pegar aí de 2018 para cá, que é o período em que a Consuplan aplicou a prova, né? Até 2023, primeiro semestre sempre uma prova mais branda e o segundo semestre uma prova mais calibrada. Sempre aconteceu desse jeito, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora com a FGV. Oswaldo, qual é a sua opinião? Eu acredito que deva vir uma prova mais trabalhada, né? Como essa foi a primeira prova da FGV, não tinha como ela não teve tempo de planejar bem uma prova, fazer uma coisa mais bem elaborada, então ela teve que ir mais light realmente para poder cumprir com o certame, fazer a coisa acontecer e não queimar o filme dela com muita questão anulada. Para o próximo semestre, ela vai ter mais tempo para poder trabalhar a elaboração da prova, então acredito que ela deva colocar questões um pouco mais bem trabalhadas, digamos assim. Né? Então, quem aproveitou a onda aproveitou e quem não aproveitou, né, veremos aí as cenas dos próximos capítulos com a prova do exame de suficiência. Muito bem. Gente, um aviso importante para vocês aqui, tá? Deixa eu olhar aqui o meu calendário para poder passar aqui as datas para vocês, ó. Hoje são 9, né? Hoje são 9. Gente, ó, dia 30, dia 31 e dia 30 e 31 de julho e dia 1º de agosto. Vamos tirar 3 dias, tá? Vamos tirar 3 dias. Produção, se puder até colocar aqui no chat para poder ficar fácil, tá? Dia 30, dia 31 de julho e dia 1º de agosto vão ser os dias que eu vou tirar para a gente poder responder juntos a prova do exame de suficiência, edição 2024.1. Vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa participar e se inscrever. Né? Vão ser aulas gratuitas, mas eu preciso que você se inscreva, porque por lá, né, para quem se inscrever, a gente vai criar um grupo no WhatsApp específico para a galera que quer participar da resolução da prova. E lá eu vou mandar os avisos, né, de quando as aulas vão acontecer, o link de acesso e a apostila com a prova comentada. Então eu só vou mandar para quem se inscrever. Né? Quem não quiser, é só não se inscrever no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos ter 3 dias para que a gente possa responder cada uma das 50 questões, para que você possa aprender na prática o que você deveria saber para ter conseguido acertar as questões na hora da prova, para ter conseguido a tua aprovação e, principalmente, para que você aprenda na prática o que a faculdade deveria ter te ensinado, que você não sabia e que você deveria ter de conhecimento para poder acertar as questões. Mas, enfim, eu não estou aqui para poder chorar o leite derramado, pelo contrário, eu estou aqui para poder te ajudar. Se a faculdade não fez a parte dela, paciência, vamos fazer a nossa parte juntos aqui. E eu vou te explicar minuciosamente o que você deveria saber para poder acertar essas questões. Vamos aprender juntos esses conteúdos aqui, nessas aulas que vão acontecer nessas datas que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Dia 30 e dia 31 de julho e dia 1º de agosto. Vou tirar 3 dias. Oswaldo, por que 3 dias? Porque se a gente for fazer tudo em um dia só, vai ficar muito cansativo, né? Então a ideia é que a gente vá dividindo isso em blocos para poder ficar razoável para todo mundo. Tranquilo? Então serão 3 dias para que a gente possa responder
essas questões aí da prova do exame de suficiência. E no final desses 3 dias, eu vou abrir uma janela de oportunidade para quem quiser já entrar para a Turma Ninjas 2024.2. No final, a gente vai abrir uma turma, a nossa primeira turma de preparação para a prova 2024.2. Essa turma vai ser aberta no dia 5 de agosto. Então, se você já quiser fazer parte da Turma Ninjas, dia 5 de agosto vai ser o dia que a gente vai abrir a nossa próxima Turma Ninjas de preparação para o CFC edição 2024.2, né? Vai ser a nossa primeira turma 2024.2, beleza? Então, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês. Se você gostou, não esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês também, estão se preparando aí para poder fazer a próxima prova do exame de suficiência. E estarei aqui de dedos cruzados, torcendo para que você consiga a tua aprovação, né, mediante as anulações. E se você conseguir, ótimo, vou ficar muito feliz por você. E se você não conseguir, ó, levanta o queixo, né? Peito erguido, para a gente poder fazer a coisa acontecer e você finalmente conseguir passar na próxima prova. Beleza? Então, esses são meus votos para cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um e a gente se vê na nossa próxima aula semana que vem. Até mais!